Como que a gente pode reprogramar a nossa mente para crenças melhores, que vão ajudar a gente a avançar, a pensar coisas melhores, a prosperar, a progredir, se sentir bem, bem-estar, autoestima. Como que a gente pode fazer isso? Vou dar algumas dicas aqui para vocês de coisas que funcionam para mim e de repente pode ser interessante para vocês, tá? Bom, o que é reprogramar a nossa mente, né? É colocar pensamentos, crenças que vão favorecer a gente nessa vida, né? Por exemplo, se eu acredito na vida aí que a vida ela é pesada, a vida é um fardo, né? Se eu tenho essa coisa de, não, a vida é uma luta, a vida é uma labuta, né? A gente vai viver essas crenças na nossa vida para mostrar que a vida realmente é cansativa, é uma labuta e tudo mais, né? Porque isso você gravou no seu inconsciente que a vida é assim, né? Pela sua percepção. Como é que seria se você reprogramasse sua mente para uma vida mais fácil? A vida pode ser fácil, a vida tem facilidade, a vida tem muita abundância. Como que eu posso acreditar nisso, né? Para a gente acreditar em coisas novas, né? Para criar novas verdades, a gente precisa reprogramar a nossa mente. E como que se reprograma isso? Primeiro a gente pega essa ideia e repete ela diversas vezes, né? Repete ela com mais constância, todos os dias, por algum período, né? Recentemente, eu estava fazendo uma reprogramação mental sobre a questão do meu corpo, de sexualidade, algumas repressões que eu percebi que eu tinha alguns bloqueios ainda com a sexualidade. Eu percebi que eu estava com a autoestima um pouco assim, não tão boa como eu gostaria, né? Quando eu comecei a perceber esses incômodos, eu pensei, opa, eu tô acreditando no quê, né? Eu preciso me entender. Aí eu li um livro da Louise Hay, né? Cure Seu Corpo, né, porque para quem não sabe, eu já falei aqui no canal sobre eu já passei por uma questão de problema nas costas, dor nas costas, e hernia de disco, eu não conseguia andar por um tempo, quase mais de um mês, e ao tempo eu fui reprogramando a minha mente, fui tendo mais fé na vida do que nas coisas que os médicos falavam, né, sobre cirurgia, "Ai, não tem volta, ai, não sei o quê", né, aquela coisa toda. Eu comecei a perceber que eu mudava a minha realidade, né, eu prefiro não acreditar no que um médico queria decretar para mim, dar o diagnóstico, né, preferi ter a fé interior de que não, isso aqui é só uma coisa que eu consigo resolver e eu vou resolver, né? E como que a gente consegue internalizar que é possível tudo isso? Primeiro, é a sua fé, né? A sua fé que te cura. E outra, a gente precisa entender qual foi o mecanismo que te colocou nesse lugar, né? Qual foi o mecanismo que criou essa doença na sua vida, né? Qual foi o pensamento? Qual foi esse excesso de pensamento, essa energia que impregnou no seu corpo e te travou, né? O livro da Louise Hay, ele fala sobre isso, né, ele traz as questões energéticas, né, emocionais, para você entender a doença, né. E ela traz no livro também como você pode reprogramar a mente com o pensamento oposto, né, com o pensamento de amor, com aquilo que você estava, travado, para você colocar essa nova energia na sua vida, né, e ver como isso vai funcionando com o tempo. E nesse livro ele coloca qual é a frase, né, qual é a energia que você precisa reprogramar a sua mente para que seu corpo ele comece a responder, mas é óbvio que é um processo, né? Não é você falar essa frase num dia e você vai curar no dia seguinte. Primeiro você precisa acreditar que é possível você mudar, que é possível se transformar, que é possível reprogramar, que é possível você modificar essa situação, né? E quando você acredita nisso, você precisa fazer um protocolo, é igual você fazer com remédio, né? Você tomar remédio, existe um período, né? Você toma por 7 dias, em tal hora, tudo mais, né? O livro ele traz as frases, né, de afirmação que você precisa, colocar no seu dia a dia, para você reprogramar a sua mente e você acreditar numa nova versão de tudo aquilo que você já acreditou e aonde veio a origem dessa enfermidade, né. Conheci esse livro já há um bom tempo atrás, mas eu sempre folheio ele quando começa a aparecer algum sintoma em mim de alguma coisa, né, e eu sei que eu preciso trabalhar alguma energia específica. Então, a coluna, por exemplo, né, que é uma questão que trata muito da nossa estabilidade na vida, né, nossa segurança, principalmente quando se trata de dinheiro, na região lombar ou sacral, ali fala muito sobre a nossa sexualidade, fala também sobre a nossa estabilidade, a nossa segurança, como que a gente vê, quais são os pensamentos que a gente está tendo ali, né? E na fase da minha vida onde eu tive esse excesso de dor nas costas, foi a fase em que eu mais tive medo do dinheiro, medo de faltar, medo de não conseguir, que foi a fase onde eu estava iniciando na tatuagem, fazendo essa transição de trabalho, né? Do telemarketing para tatuagem. Então, esse período foi onde eu tive muita dor, assim, muita dor, porque eu tive que lidar muito com esse medo. Então, eu criei muitas crenças de escassez nessa fase, né? E foi onde eu tive minha maior crise de dor nas costas, né? Que alinhou. Depois de um tempo, eu fui entender essas questões energéticas e emocionais, né?
E até hoje, quando eu sinto que eu começo a ter eu vou para esse lado mais escasso, minha coluna dá um negocinho, aí eu tenho que, meu Deus, volta, tô pensando já diferente, tô pensando ali naquele lugar. Então volta, vamos reprogramar. E a reprogramação mental, a gente precisa de constância, né? A gente primeiro pega o que a gente quer, o que a gente quer acrescentar, a gente quer trazer a questão de dinheiro, reprogramar para a gente prosperar mais, a gente quer reprogramar a mente para acreditar em amor, atrair um amor, a gente quer reprogramar para curar o nosso corpo, né, para nossa saúde, emagrecer e tudo mais. Então a gente precisa fazer um protocolo de reprogramação, né? O que eu uso aqui na minha casa para mim que funciona muito. Primeiro, o meu caderno, né, que eu já falei aqui que eu ando com o meu caderno de anotações. Eu sempre coloco aqui nele minhas ideias, tudo que eu quero falar aqui com vocês, inclusive frases de afirmação que eu tô trabalhando no momento, né, na fase que eu tô. Eu sempre troco de caderno, né, aquele que preenche, já pego outro. Então eu trabalho as frases do que eu tô usando no momento. E eu faço muito um calendário, que eu vou tirar pra vocês aqui a foto dele. Eu faço um calendário com metas, é muito bom, assim, porque a gente vai realmente querendo preencher, né? A gente associa a nossa cabeça ali com eu tenho que cumprir isso aqui, preencher mais um quadradinho. Então, é uma tática muito boa pra gente não ficar só na memória, né? Tipo, eu vou fazer, eu faço hoje, aí amanhã você já esquece. Ou você faz hoje, amanhã e depois já esquece. E não é bom que a gente pule dias, é bom que a gente seja muito específico todos os dias, mas que a gente não pare, né? A frequência o nome frequência é sobre isso, não é frequência em hertz, é frequência, né? Frequentemente, né? A gente faz com frequência. É sobre isso. Então, uma coisa que me ajuda muito é fazer um calendário, né? Eu pego um cartaz, né? Cartolina mesmo, normal. Eu gosto de colocar na porta, na parede da porta, né? De frente pro meu quarto. Essa parede eu coloco lá o calendário, eu vou deixar aqui pra vocês a foto. Coloco ali os dias que eu quero preencher e as metas que eu também quero atingir. Né? Se eu quero para 21 dias, então coloco ali no calendário 21 dias, eu descrevo, eu desenho ali mesmo no calendário, né, até os 21 dias, ou mais, de acordo com o que você quer, né, o meu já tem bastante dias ali, e eu coloco as metas que eu quero preencher. E diariamente você precisa pegar essa energia, né, das frases de afirmação e você repetir para você mesma. Mas esse momento de repetição, você precisa ter concentração no que você está falando, né? É bom que você pare tudo que você está fazendo, né? Não tenha pressa de nada em volta. É bom você pegar o seu caderno com as anotações, ou mesmo ler no celular, que eu também tenho um grupo comigo mesma aqui com as frases que eu tô reprogramando, né? Você pega ali na frente do calendário, você senta ou fica em pé e respira, né? Respira, fica ali presente, né? Se coloca nesse momento de presença, né? E silêncio e começa a afirmar as frases, né? Começa a falar as frases de prosperidade, de amor, tudo mais. E sinta, né? Vai sentindo as palavras. Isso é muito bom porque você vai sentindo que é real, né? E o corpo já começa a mudar a energia. Você vai falando e você vai sentindo. Eu me amo. Eu sou linda, maravilhosa. Já começa, né? Eu, pelo menos, sou assim. Segura, sou protegida, né? Tudo dá certo pra mim. Eu sou bem-sucedida, eu faço meu trabalho muito bem feito, eu confio no meu trabalho. Sabe? A gente tem que afirmar essas coisas. Se a gente quer melhorar nossa autoestima, enfim, qualquer outra coisa. E conforme a gente vai sentindo, o seu corpo vai percebendo que isso é real, né? Porque você vai imaginando, sentindo essa energia, e a gente precisa entrar nessa frequência todos os dias. Esse é o segredo, entrar na frequência todos os dias. E o calendário me ajuda muito a fazer isso, porque eu paro o dia, eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer e depois eu preencho, né? Sempre nessa ordem, para eu saber que eu só vou preencher, né? Que eu vou saciar minha vontade de preencher coisas. Só vou preencher quando eu concluir essa tarefa, né? De falar comigo mesma, de me empoderar. É um momento como se fosse de oração, gente. Para quem faz oração todos os dias e precisa reprogramar a mente para alguma coisa, o momento de oração é a mesma coisa. Mas faça a oração de acordo com aquilo que você quer aderir na sua vida, né? Aquilo que você quer reprogramar, aquilo que você quer prosperar, aquilo que você quer modificar, né? É a mesma coisa. Só que a diferença é que você não precisa ficar orando para um Deus específico, você está falando com você mesmo, né? É isso que é a oração. A reprogramação mental nada mais é do que isso, você levar para dentro de você mesmo os comandos daquilo que você quer viver, né? Pela PNL, né, a oração, ela basicamente é a reprogramação mental, né? Você dar comandos para o seu subconsciente. Então, escreva tudo aquilo que você quer reprogramar, né? As frases que você quer de acordo com o que você quer. Caso seja na questão de saúde, né? Eu indico muito o livro da Louise Hay. Eu deixei aqui, inclusive, no meu link da bio aqui do canal, né? Eu tenho um link de afiliado lá no Mercado Livre, na Shopee também. Eu indico muito esse livro porque ele tem todas as questões de doenças ali, enfermidades e tudo mais, para você ver o que está te travando e você reprogramar a mente com a frase específica do que você precisa.
né, para o que você precisa liberar e você emanar, né, começar a sentir essa nova verdade. Confere lá para você adquirir também e veja se faz sentido para você. Tem que testar, gente, precisa testar, né, porque a questão espiritual a gente tem que fazer junto com a questão médica. É muito bom que a gente associe as 2 coisas juntas para que a gente tenha um resultado cada vez mais próspero e mais certeiro, né. E isso me ajudou muito, gente. Hoje em dia eu nunca mais fiquei acamada na questão da coluna, né. E hoje em dia eu ando muito bem, hoje em dia é muito raro sentir dor nas costas, é muito raro mesmo. E a questão de autoestima, outras coisas, vez ou outra a gente vai se bagunçando no meio do caminho, né, mas é sempre bom que a gente se perceba pra gente poder ajustar as coisas que precisam, né. A gente sempre tá sujeito a, de repente, a pegar outras crenças aí, né. É sempre bom a gente se perceber pra poder ir ajustando. Então sobre a repetição, o calendário pra mim é muito incrível. E você fazendo com constância, até você perceber que isso é parte de você, essa verdade, né. A sua mente ela só acredita naquilo que você sente. E se você tá reafirmando coisas que você não sentia e você de repente tá sentindo, a sua mente fala: "Uau, isso aqui é novo, né, então eu vou sentir mais". Aí dia seguinte você faz de novo, aí no outro você faz de novo. Ela começa a ver que isso é comum pra você. Aí quando você vai ver, gente, você tá vibrando já numa outra energia, né. Então é muito legal fazer a programação mental pra você se sentir bem, pra autoestima, pra saúde, pra amor, pra tudo, que você é capaz de modificar todas as verdades do seu mundo, do seu universo, tá. Que mais? Áudios, meditações guiadas, né, que também é uma forma de hipnose ali para poder reprogramar a sua mente, criar um cenário diferente para você imaginar algo diferente. Isso também é muito interessante para reprogramar a nossa mente, tá. Tem outras dicas também, mas eu vou trazer em outros vídeos, né, mas por enquanto esse aqui eu achei legal trazer hoje, né. E esse livro da Louise Hay é um livro que eu recomendo muito, é um livro que tem me ajudado, e eu sempre pego ele para poder ver se tem alguma coisinha ali a mais, alguma frase a mais que eu preciso acrescentar ou não. E a gente vê as mudanças no dia a dia, gente. É muito assim, é libertador, porque você começa a ver em você coisas que você não estava percebendo. Tá? A reprogramação mental é isso. É uma limpeza todos os dias. E quando você vai ver no dia a dia, você está vivendo coisas, você está atraindo coisas tipo, caramba, isso aqui, lá antigamente eu pensava assim. Isso é um sinal que você está modificando o seu interior, quando o seu externo ele começa a trazer coisas do passado ou coisas que remetem a algumas lembranças, né? Isso é uma limpeza. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês também de outras limpezas emocionais, né, outras limpezas de memórias, que é o Ho'oponopono, que também me ajuda muito, é uma ferramenta muito boa e muito fácil e muito simples para você reprogramar sua mente, para você limpar as memórias e as crenças limitantes, tá, mas eu vou fazer num próximo vídeo. Então é isso, gente, um beijo e até mais.